Olá meninas, estamos aqui para nossa live de hoje, uma live extra, direto da Itália. Não eu, né? Eu tô aqui em Floripa, a Gisele tá na Itália, vai conversar com a gente um pouco sobre como viajar com filhos e o que a gente precisa estar atento. Vou esperar ela entrar e a gente já começa, tá bom? Olá, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá o frio? Muito frio, dá pra viajar pelo meu rosto, que eu tô toda assada. Tá frio demais, gente. Só que, já começando o assunto, é uma das coisas boas aqui, é que o frio não faz tanto mal para as crianças como aí, doutora. É uma pergunta que o nosso frio é muito úmido, né? E aí é um frio um pouco mais seco. Que cidade tu tá aí, Gi? Agora eu tô em Thiene, na província de Vicenza. Ah, olha que bacana. A minha família também é da província de Vicenza. E tá frio demais, hoje a gente subiu a montanha, um vento, mas é como eu te falei, aqui eu não vejo as crianças com o narizinho escorrendo, com tosse, como acontece no inverno do Brasil. E chove muito aí no inverno, não? É um frio mais seco. É um frio mais seco, a gente não pegou chuva ainda, sol sempre, ou assim, aquela neblina assim, né? Às 5 horas da noite. Eu penso que no exterior eles já têm umas roupas próprias, né? E a gente não precisa sofrer tanta alteração de temperatura, porque os locais geralmente têm calefação. Tem calefação, então, e quando a gente sai na rua já tá bem aquecido, quando a gente tá dentro dos lugares ou em casa tá quentinho. Então a gente não toma aquele choque nem para tomar banho, nem para se vestir. Quando a gente sai, a gente já isso sai faz bastante diferença quando as crianças vão ficar doentes ou não, né? Já sai com a roupa adequada, né? Sim. Eu fiz uma listinha aqui do que eu acho importante a gente conversar sobre como viajar com filhos, né? A gente precisa entender que não é a mesma coisa do que viajar sozinho. Não. Os filhos da gente não ficam em qualquer lugar, né? Apesar de estar em viagem, eles precisam de uma rotina, de um planejamento, de passeios voltados, né, para a maturidade que eles têm. Não adianta você querer visitar todas as igrejas de Roma, por exemplo, com uma criança de 2 anos. Não vai conseguir, né? Vai ter um estresse na viagem. Assim, ó, como já faz anos que eu viajo com o Felipe, eu já viajo com ele desde bebê, já tem todos os cuidados, macetes desde que eu fui pegando com experiência mesmo, né? Sim. Um deles é viajar sempre à noite. Eu procuro voos noturnos, né? Ah, isso é bacana. Segunda opção é nunca sentar no meio do avião. Eu sempre escolho as laterais, porque ali o ar-condicionado não é tão forte. Todas as vezes que eu não consegui viajar nas laterais, o Felipe ficou doente. E com a boquinha assada, garganta. Sim. Quando a gente viaja nas laterais, é bem mais tranquilo. A opção também que eu não sabia que a gente pode é escolher com 3 dias de antecedência comidas especiais para crianças e bebês. Porque se tu não pede, não tem. Nas primeiras viagens eu não sabia. Outra coisa bem importante é a gente avisar também com antecedência que vai ter um bebê. Eles preparam, tem companhias aéreas que preparam um bercinho. Até os 3 anos eles ainda toleram esse bercinho dele, dependendo do tamanho da criança. Então a criança dorme e viaja mais confortável. Ali mesmo eles já colocam a gente na saída de emergência e nas laterais do avião. Outra coisa importante também, sempre levar um brinquedo, um jogo, alguma coisa que a criança goste muito para manter ela sempre... Eles se entediam muito rápido, né? Muito rápido. Ainda mais num local fechado, que eles não têm muita opção, né? Fica depois aquela criança que quer sair do banco, caminhar do corredor, mas é simplesmente pela maturidade emocional. Eles não têm o nosso entendimento que tem que ficar sentado, né? Eu não sei se eu tenho sorte, mas o meu filho, toda vez que o avião decola, deu 15 minutos, ele dorme. Geralmente ele é sorte, porque eu já viajei com a minha mais velha, quando ela tinha 2 anos e meio, ela chorou. Eu saí do Rio Grande do Sul, fui para Belém, ela chorou o voo inteiro de Brasília até Belém. Foram 4 horas chorando. Aí a moçadinha perguntou, o voo, não, era diurno. Diurno. Não tinha essa tua dica aí. E ela chorou muito, ela sentiu muito a pressão do avião, ela tinha 2 anos e meio.
Tava eu, a babá e ela, não teve jeito, só que assim, as pessoas começavam a olhar pra mim como se eu tivesse culpa da criança chorando. Eu tava tentando acalmá-la de tudo que é jeito, mas as pessoas, assim, extremamente ríspidas, assim, né? Daí ela ficava mais nervosa ainda, né? Eu já acompanhei situações assim, né, com outras pessoas, mas nunca passei porque o filho decolou o avião, ele dorme. 15, 20 minutos ele tá dormindo, tipo, às vezes que eu viajei sozinha com ele, assim, não tenho nem companheiro, porque ele dorme mesmo, mas os cuidados que eu também tomo, sempre tomei, é dele tá sempre fazendo sucção, quando o avião tá decolando e quando ele tá aterrissando, porque eu, por exemplo, sinto demais a pressão do avião. Nessa última mesmo eu senti vontade de chorar, então eu sempre dou alguma coisa pra ele. Agora ele não toma mamadeira, mas eu falei, filho, não vai te fazer mal. Então eu dei a mamadeira pra ele, tu fica chupando a mamadeira, né? Enquanto o avião estiver decolando e quando ele estiver aterrissando. E daí faz aquele movimento de engolir pra pressão do ouvido. E daí, com ele não teve problema nenhum, graças a Deus. E aí é importante a gente ter esse planejamento, né? Quando tu chegar, não sair da viagem direto para um passeio longo do dia inteiro, né? Porque muitas vezes, se a criança é pequena, ela precisa ir pro hotel, descansar, tomar um banho. Tem vezes assim que o pessoal faz aquelas loucuras de compra, né? Vai para os Estados Unidos para uma semana para compra e leva a criança. A criança não vai para isso. Não, né? Nem a minha filha hoje, que tem 12 anos, elas aguentam ir de um outlet para outro outlet. Não é tu pode fazer um dia de compra, no outro dia fazer alguma coisa. Ó, a Evelyn está perguntando se chupar bico ajuda a sucção. Ajuda desde que a criança engole, né? Pode ser botar mamar no peito, né, no leite materno, qualquer coisa que faça engolir. E a gente precisa, primeiro, entender isso, né? Férias com filhos não é férias sozinho. É uma viagem completamente diferente. E outra coisa, a criança precisa daquelas, pelo menos o meu filho, né? Ele precisa daquelas horas de sono, pelo menos de 10 a 12 horas, para ele estar de bom humor. Então, até a criança entrar no fuso. É como eu vi pais viajando com a criança. Eu até hoje, ele já tem 4 anos, eu uso o carrinho com ele, porque eu acho uma judiação fazer a criança caminhar um dia inteiro feito um adulto. Acaba atrapalhando o adulto ficar com a criança sempre no colo, porque o passeio não é prazeroso. Né? Não é prazeroso para nenhum, né? Porque a criança cansa de ficar no colo e pro adulto que cansa de ficar carregando uma criança, né? Só que a maioria das pessoas não entende. Por isso também é difícil um casal com filho viajar com casais sem filhos. Porque é totalmente diferente. A companhia também é importante, né? É muito importante. Porque daí as pessoas não vão entender, vão acabar querendo fazer passeios que não condizem com o que a criança, né? A criança vai aceitar. Tipo, meu filho aceita, mas até um certo ponto. Depois ele já vai ficando entediado, né? E tem o horário que ele tem que parar para dar comida para a criança, né? Dependendo, ou você vai levar a comidinha de alguma forma, uma fruta, né? Por mais que eu sempre, por garantia, levo uma térmicazinha com as coisas que ele gosta de comer, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar nos lugares, né? Eu sei que não é saudável, às vezes... Mas às vezes a gente recorre para o McDonald's. A viagem, né, é uma coisa fora do habitual. Então, às vezes, a gente come fora do habitual, né? Porque é uma coisa que tem em todos os lugares e que eles aceitam numa boa. Não é saudável, não dá para fazer sempre, mas salva, às vezes, o passeio. É bem isso. Então, isso é uma dica bem bacana, né? Voos noturnos, né? Que a criança vai dormir, porque é um horário. Levar brinquedos que possam, né? Viajar nas laterais. Planejamento do roteiro e cuidar quem são as companhias da viagem, né? Se for solteiro em lua de mel ou alguém em lua de mel, não vai querer viajar com criança, né? Então vai ser... Olhando para o fone, lembrei uma outra dica. Sempre levar o fone que seja adaptável para criança, para ela poder assistir um desenho no voo. Porque a maioria deles entregam fones assim, tipo, de encaixar no ouvido. E a criança é desconfortável, não conseguem, né? Tipo, dessa vez eu levei, mas eu esqueci o cabinho pro meu filho. Ele já ficou incomodado porque ele queria assistir o desenho, né? E isso aqui não encaixava na orelha dele. Encaixava. Outra coisa bem importante, a gente sempre notar o passaporte, né? Porque às vezes tem gente que não consegue nem sair do Brasil. A minha irmã foi pro aeroporto, ela não viu que o passaporte dela tinha uma validade menor que 6 meses, não estava vencido.
Mas para te sair do país, a validade mínima do passaporte brasileiro são 6 meses. 6 meses. O único lugar que aceita 3 meses é os Estados Unidos. E aí, às vezes, tu não consegue sair. Ela tinha comprado um pacote de viagem para Punta Cana e ela perdeu o pacote. Ela chegou no aeroporto e foi barrada. Não conseguiu. E aí a gente precisa ficar atento para as autorizações de viagem, né? Quando viaja com pai e mãe, não precisa autorização. Mas se viaja só com o pai ou só com a mãe, se a autorização de viagem, né, não tiver no passaporte quando você solicitou, você vai precisar assinatura reconhecida, firma em cartório. Para poder viajar. Então não adianta brigar com o pessoal da companhia aérea, porque é uma lei federal que não adianta. Eu por precaução, sempre deixei no passaporte, né? Para não correr esse risco, porque eu já vi muita gente no aeroporto sendo barrada por causa da autorização e de acontecer, tipo, de o pai estar em outro país, a mãe ali, como é que vai fazer para conseguir uma assinatura, né? Tipo, é muito complicado. E foi esse ano que mudou agora, até o meio do ano, até 12 anos, viajava desacompanhado, né? E agora é até 16 anos. Eu cheguei no aeroporto e precisou de autorização que eu não tinha, porque até então era até 12 anos, já podia viajar sozinho. E aí eu precisei para minha filha mais velha, para ela ir ver o pai, e aí eu tive que remarcar a passagem, paguei taxa de transferência, porque foi um erro meu, né? Eu não chequei. A gente tem que uma semana antes checar. Começar com todas essas autorizações, também quando vai, no caso das minhas que vão para casa do pai em Maringá, eu preciso da autorização de menor desacompanhado. Então precisa ter a autorização para elas viajarem sozinhas, que daí imprime no site da Justiça, né, Federal, você tem que ir no cartório, reconhecer. Tem que pagar a taxa de menor. Já tem um formulário pronto no site da Receita, você só precisa preencher e levar. E aí tem que pagar a taxa da companhia aérea para menor desacompanhado. E tem que estar tudo organizadinho, né? Não pode ser uma pessoa que deixa tudo separado, porque eles querem o papel, o documento, tudo já certo. O ideal é ter uma pastinha com todos os documentos em mãos. E já preencher antecipadamente, né? Porque se tu chega no guichê atrasada para fazer o check-in e ainda vai preencher, porque demora em torno de 40 minutos para fazer um check-in do menor desacompanhado para viajar dentro do Brasil. Dentro do exterior, dependendo da idade, nem consegue, né? A maioria das vezes nem consegue. Outra coisa também bem importante que a gente tem que estar preparado para tudo. Dessa vez a nossa viagem foi bem complicada, porque o nosso voo de Navegantes para São Paulo atrasou. Era para ser um voo de 50 minutos, foi um voo de 3 horas e meia. Então a gente perdeu o voo para Lisboa, que era a conexão para a Itália. A bagagem de mão, gente, a gente tem que ter uma bagagem super completa para criança, principalmente com pelo menos 4 trocas de roupa, porque a gente teve que dormir em hotel. A gente chegou em São Paulo às 8 horas da noite, ficou até 3h30 da manhã numa fila quilométrica preferencial para conseguir remarcar a passagem para o novo voo para Lisboa. Então a nossa viagem, que era para durar 24 horas, durou quase 40 horas. Então a gente tem que estar preparado para tudo. Tem que estar preparado para tudo, né? Travesseirinho, cobertinha, troca de roupa, remédio muitas vezes, né? Remédio é uma coisa que eu sempre levo. Coberta, travesseirinho, tipo uma almofada, porque ele acabou tendo que dormir um tempo no chão do aeroporto. A gente conseguiu umas almofadas lá de restaurante, então tem que estar preparado, gente, desde a alimentaçãozinha, leva bolachinha, tudo porque pode ser que não seja tudo que tenha no aeroporto de emergência que a criança vá aceitar comer, né? Então é sempre bom. Geralmente elas ficam mais enjoadas para comer, a barriga mais embrulhada, né? Não é fácil, a gente precisa ter. Se imagina, se a gente já fica estressado por perder um voo, tu imagina uma criança que vai ficar um tempo ali sem saber direito o que está acontecendo, porque que não pega o avião, né? E a ansiedade também, porque quer chegar no destino, né? Então, não é fácil fazer uma viagem com criança, mas... eu sou uma pessoa que eu sou muito estressada com documento e roteiro. Eu sempre gosto de planejar muito e sempre planejei muito desde que elas eram pequenas, porque elas não gostam de viajar
com pressão, de passar o dia inteiro brincando, daí não descansa, passar o dia comprando, não. Até a Annalise agora foi pra Disney com o pai dela, e ela estranhou muito, porque é uma dinâmica de viagem muito diferente. Ele perdeu o passaporte, aí me ligou que era para eu ir no consulado avisar, aí acharam o passaporte no avião. Então, tudo isso, quem fica com os passaportes precisa ser uma alta responsabilidade, porque se tu perder o passaporte é um incômodo muito grande. Muito grande. E acontece principalmente muito, se tu vai para os Estados Unidos, né? Por causa do visto. E mesmo que tu não vá para os Estados Unidos diretamente, mas se o teu voo passar pelos Estados Unidos para fazer uma conexão para a Coreia ou para a Europa, tu precisa ter visto americano. Tu não consegue fazer uma... E aí dá muita complicação, porque às vezes a pessoa compra o voo, por exemplo, o Guon, que é um amigo que mora na Coreia, ele geralmente vem para o Brasil por Dallas. Vem Coreia, Dallas, São Paulo. E precisa ter um visto americano, porque se fizer a escala, se você comprar um voo com escala em qualquer cidade americana, se você não tiver o visto, o visto americano, você não vai conseguir ficar e você não vai conseguir embarcar. E não adianta brigar com o rapaz da companhia aérea. Porque isso é uma obrigação sua de saber que escala nos Estados Unidos, mesmo que você não vá ficar no país, você precisa do visto americano. É isso, não só para ti, mas para os teus filhos também. Para os teus filhos também. E um outro ponto importante, não quer dizer que tu saiu do Brasil, tu vai entrar no teu país de destino. Tu também tem que estar preparado para isso, porque não quer dizer que a imigração vai te aceitar naquele país, né? Um dos motivos que a imigração faz retornar muita gente é o seguro viagem, principalmente quando tem criança, gente. Então, não tem como sair do país sem seguro viagem, que é o seguro de saúde. Saúde, né? Quando tem criança mesmo, eles são... É uma das primeiras coisas que eles te pedem. Passaporte, passagem de volta, seguro viagem. Não tem seguro viagem, não vai entrar no país, principalmente na Europa. Até porque acontece, né? Ou a criança pode sair do Brasil já portando alguma doença que não se manifestou e chegar lá na Europa e ficar doente. Gente, é caríssimo. Ou mesmo, é caríssimo. Até pro bem da pessoa, porque pode acontecer da imigração não te pedir, mas se tu precisar, se tu não tiver um seguro viagem, é caríssimo. Principalmente nos Estados Unidos, né? É um dos lugares mais caros. E acidente com criança acontece, né? Às vezes cai, quebra um bacinho ou corta o rosto, são coisas que vai precisar de atendimento hospitalar. Uma dor de dente inesperada. Por mais que a gente tenha o hábito, E aí a gente sempre tem que lembrar de quando levar algumas medicações, por exemplo, paracetamol, ibuprofeno, remédios mais simples, tem algumas coisas que tu consegue comprar bem tranquilo, que é paracetamol e ibuprofeno. Mas se tiver medicações de uso contínuo, como salbutamol, prednisolona ou qualquer outra bombinha, você tem que levar a receita médica que eles vão checar para poder usar em cima, né? Sim, isso Você não pode sair com uma medicação de uso contínuo sem ter a receita do médico, senão eles vão botar fora na sua frente ali. Na sua frente e a criança vai ficar sem medicação, não importa. É isso mesmo. Principalmente se foram medicações controladas, né? Às vezes a criança tem problema de convulsão, né? E para tudo, né? Tanto que essas medicações de controle. Sim. E aí remédios para enjoo, essas coisas, se for líquido também tem uma quantidade que você consegue levar na bagagem de mão, né? Porque dependendo se é voo internacional, tudo é mais difícil de se levar em bagagem de mão, né? Tem que estar na embalagem. Eu já tive que botar fora várias coisas que eu comprei, porque era líquido demais, era um snow globe, aqueles globos de neve que eu tinha trazido para as crianças, eu precisei botar fora, porque para despachar era $100, eu não tinha gastado $5 no globo de neve. E a gente vê as pessoas colocando fora assim na frente da gente sem piedade nenhuma, né? Dá uma dor no coração, por mais que sabendo que aquilo ali foi barato, mas... Enfim. Dá uma dor no coração, mas não pode passar de 100 ml, né? E tem que estar na embalagem original. E geralmente quando é uma coisa assim tem que estar lacrada também, né? A não ser que tu compre no duty free, né? Aí tem passagem tranquila. Mas isso é para segurança também das pessoas, né? Sim, né? O Brasil não, mas o mundo... O Brasil também, mas né? A gente tá correndo risco toda hora, né? Sempre tem um doido que pode querer levar um líquido ou alguma coisa. Então, lembrar do passaporte que tem que ter a validade correta, né? Correto. O visto, sempre atentar onde que você vai fazer a escala e se esses países solicitam o visto temporário, né? Para permanência em aeroporto. E aí a gente vai... A Europa não pede para até 3 meses, né? Mas a maioria dos outros países, sim.
E aí a gente entra para as vacinas que são necessárias para viagem no exterior, né? A gente tem a febre amarela, que é uma vacina obrigatória, precisa ter aquele caderninho lá que... A gente precisa ir na Secretaria de Saúde e pedir o certificado, né? Eles vão te colocar o número do lote da vacina, eles vão te entregar um certificado internacional. Mas para a Europa não precisa de vacina. Acho que para os Estados Unidos precisa. E aí a gente tem que cuidar agora que não é uma vacina obrigatória para viajar, ninguém vai pedir para ti. Mas você precisa estar com as suas vacinas em dia, principalmente a do sarampo e a do tétano, né? Para evitar o sarampo, que é de alta contagiosidade, e o tétano, que tu pode se machucar, e se você não tem a vacina do tétano, ficar doente e morrer por uma coisa, né? Tão simples, de fácil acesso, né? Sim, então as vacinas obrigatórias mesmo são poucas, é mais relacionada à febre amarela mesmo, né? E é uma das coisas que eu tinha notado é realmente a questão do seguro-saúde, porque tem convênios que já tem um seguro-saúde que tu pode acionar o teu próprio convênio, né, para viagens no exterior, mas a maioria não, você tem que comprar a parte, né? A parte, ou você pode ir nos NPS das capitais, né, e fazer o IB2 para poder viajar para o exterior. Aí não é gratuito como seria no seguro viagem. Tu vai pagar o mesmo valor que que os europeus pagam, como se tu fosse um europeu. Então eles aceitam o SUS aqui na Europa, né? Então se um morador daqui paga 20 euros uma consulta, por exemplo, a gente vai pagar 20 euros com o seguro. Já o seguro viagem cobre tudo, né? Desde as malas até... Só que às vezes... E aí a gente vê como é o sistema brasileiro, né? Existem aqui na nossa região muitos turistas que vêm, né, do Cone Sul, aqui, Uruguai, Argentina, do Chile. E o Sistema Único de Saúde, eu não sei se ele faz essa cobrança, porque a gente atende muito, ou atendi em Balneário Camboriú, muitos pacientes afogado, corte, consultas em geral, de pacientes estrangeiros. Eu até comecei a estudar espanhol, porque era muito difícil se comunicar com essas pessoas, porque para entender, né, o que elas... Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Brasil não cobra. E eu sei que elas iam para o hospital do SUS, porque elas não tinham seguro-saúde, então não poderiam consultar no hospital da Unimed, em outros hospitais. Eu não sei se depois desse país ressarce o Brasil, mas eles iam ser atendidos como pessoas do Brasil, assim. Do Brasil. É isso. É sempre prazeroso viajar com um filho, né, Flávia? Para mim é um prazer enorme ter meu filho do meu lado. Eu acho que eu nem consigo fazer uma viagem tão longa sem ele, porque eu vou morrer de saudade. Mas tomando todos os cuidados, tem tudo para ser uma viagem prazerosa, né? E lembrando das documentações, autorizações, de lembrar de fazer um roteiro que seja bom para todos. Para todos. Né? Quem tem família no exterior vai para casa, é mais fácil depois deixar os primos brincando e sair fazer alguma visita diferenciada. Mas quem sai com os filhos sozinho para viajar, dificilmente vai conseguir deixá-los em algum lugar para fazer alguma programação à parte, né? E lembrando sempre de procurar fazer um passeio com as pessoas que vão fazer quase a mesma coisa que você, né? Que é casais com filho, viajar com casais sem filhos é extremamente complicado. Eu acho que vai acabar não criando um atrito, mas depois vai ter momentos em que algumas atividades com crianças vão ser bacanas e outras já não vão ser, né? E a gente não pode querer que a criança fique o tempo inteiro sentada como uma estátua fazendo passeio de adulto e ela ainda esteja de bom humor, né? Isso é impossível. Não vai ficar de bom humor. E é muito importante que eu queria aqui, a gente já está com quase 30 minutos de live, mas a gente lembrar que cada criança tem uma maturidade. Um bebê de 6 meses é diferente, um bebê de 1 ano é diferente, um bebê de 2 anos, e de 1 a 3 anos é o período maior, né, de estresse relacionado à birra, que é onde eles têm muita ansiedade e agitação, mas eles ainda não têm maturidade, né, para resolver isso. E não adianta a gente ficar nervoso, né? Não. Às vezes a gente passa uma vergonha, né? Faz parte dos pais, mas não adianta ser agressivo com a criança porque ela está chorando ou se jogando no chão. Aquilo ali é mais estressante para ela do que para nós adultos, do que para né? nós. Já é cansativo pra gente, imagina para eles, né?
E a paciência é a chave de tudo, mas eu adorei as tuas dicas, Gi. Essa questão da malinha de roupa era uma coisa que eu pequei quando eu viajei com elas pequena. A questão das dicas do seguro-saúde e essa questão do INSS que a gente pode acionar, né, para quando viaja, para não pagar o seguro-saúde, mas aí pagar o valor de consultas lá. Então isso é muito bacana, né? E, gente, e a coisa que eu mais prezo, viajar nas laterais do avião, gente. Viajar nas laterais do avião, já vou saber. Eu também não sou uma pessoa muito friorenta. Eu gosto de tranquilo. Eu também. E sempre lembrar do spray ou do sorinho, né, pra criança, porque resseca muito o nariz. Então eu tô sempre, mesmo que ele tá dormindo, eu pingo umas gotinhas de sorinho no nariz dele. E tu já teve diferença, assim, de sentar mais próximo do toalete ou mais longe? Se isso também, às vezes, dependendo da criança, não difere? Gente, eu prefiro sempre sentar perto. Por quê? Porque se ele dorme e eu tenho vontade de ir no banheiro, é mais rápido, né? Ah, entendi. Caso tu tenha aqui, né? Aí sim, ele eu tenho não que fica tanto tempo sozinho. Nem por ele, mas por mim mesmo, sabe? E tem que ter aquela reserva de paciência para se... Geralmente tudo dá certo em viagens, né? Mas é importante também tu estudar a companhia aérea, não adianta comprar passagem mais barata e muitas vezes ter aquele caos de viagem, né? Gente, uma das companhias aéreas que foram mais, assim, atenciosas e amorosas com meu filho foram a KLM, a Air France. A Alitalia, digamos que sim. A TAP, eu tive uma boa experiência com voo de ida para o Brasil, mas agora no voo de retorno eu peguei aeromoças, assim, terríveis, porque na janta ele comeu só o arroz, ele não quis o frango. Porque tava meio assim, tipo, por mais que eu tenha pedido comida pra criança, como a gente perdeu o voo e a gente pegou um segundo voo, ele não teve essa opção porque tem que ser com 3 dias de antecedência. Então, ele não comeu. Aí eu pedi pra ela uma outra refeição pra ele, ela disse que não tinha. E uma pessoa do lado pediu, ela deu, um adulto. E para criança elas não devem. Ou seja, para criança não queria dar, né? É muito difícil pessoas que não têm filhos entender que famílias com filhos devem e podem viajar e que precisam ser mais acolhidas do que um casal sem filhos, né? Ou pessoas, enfim, um casal qualquer, ou pessoa sozinha. Né? Então, duas coisas que eu não consigo entender. São pessoas que não têm filhos e que tratam mal pessoas com filhos. E aquelas pessoas que não têm cachorro e tratam mal cachorro. Não dá para entender muito Exatamente isso. Então, mas isso acontece até mesmo em família, né? Imagina num avião, gente. Num estranhos, né? Então, até hoje, a companhia que eu mais viajei e que meu filho sempre foi muito bem tratado. Então, KLM e Air France, gente, são ótimos com crianças. Ah, é bom saber, né? Porque aqui no Brasil também tem uma companhia aérea que eu não viajo com criança. Não vou dizer o nome porque não vem, mas assim... E tem duas que são super boas de viajar. Que geralmente a Azul e a TAM, nunca tive problema com as minhas crianças para voo. Mas a Gol, eu tive muito problema de cancelamento. Aí eu parei quando eu viajo, às vezes quando eu vou para São Paulo, eu até pego a Gol. Porque às vezes a tarifa é muito barata e compensa muito, mas eu tô sozinha e vai ser 50 minutos de voo. Mas com elas eu não pego porque é difícil o check-in. É tudo mais difícil com a Gol. É tudo mais difícil na Gol. Não compensa o valor da passagem. Esse nosso voo atrasado, que a gente fez Gol e depois TAP para a Europa, foi horrível, porque eles não estavam preparados para o caos que foi, tanto que a gente ficou das 8 horas da manhã até 3:30 da manhã esperando uma nova passagem, isso na fila preferencial, gente, todas essas horas na fila preferencial. Então a Gol é realmente uma bagunça. Não tenho medo. Olha, eu não tinha bagagem assim, para despachar. Eu tinha uma mochila, que quando eu vou para São Paulo em curso, eu levo 2 roupas. Eu sou uma pessoa que eu odeio carregar mala, eu não tenho muita preocupação com roupa. E se eu preciso de alguma coisa, eu prefiro comprar lá do que... Então, eu não tinha bagagem para despachar. Eu fiquei 2h30 na fila para o check-in, e eu só consegui fazer o check-in porque meu voo ia partir, e eles começaram a chamar
os pacientes de Florianópolis, os clientes de Florianópolis do voo tal, e aí começaram a pegar e fazer o check-in. E eu há 2h30 na fila em Guarulhos. Nossa, então é muito caótico. As pessoas não têm apoio nenhum. E com criança não vale a pena. Não vale a pena. Às vezes tu paga uma diferença de 200, 300 reais no total, mas a comodidade que tu vai ter é muito maior, né? Porque daí a criança já fica estressada na fila, né? Eu já tinha me informado que eu poderia trazer o carrinho de bebê do meu filho, porque ele tem 4 anos, e eu já tinha ligado para a TAP, e eles falaram que até 6, 7 anos, voo internacional, a criança tem direito, porque eles entendem, né? Mas a Gol não liberou. Não permitiu. Permitiu passar com o carrinho. E daí o que eu ia fazer? Não, é um absurdo, né? Eu tive que deixar o país inteiro você consegue. No mundo inteiro você consegue. No Brasil, para isso, você não consegue. Eu tive que deixar o carrinho e comprar um carrinho aqui. Porque é impossível fazer passeio sem carrinho, né, gente? Sim, eles caminham. A gente caminha, né? Nós caminhamos mais mas criança tem seu limite físico, né? Tem limite. Crianças, a gente já cansa, né, pelo menos para sentar, onde comer. Não é que ele vai estar o tempo inteiro no carrinho, mas e para deitar também, né? Às vezes eles estão com soninho cansado, eles deitam ali, dormem sentadinho, tu consegue almoçar tranquila, fazer um passeio, aí eles acordam e continuam brincando, né? Como eu vi muita gente que esquece o carrinho com a criança pendurada, dormindo, aí já acabou o passeio de todo mundo, né? Porque a criança tá dormindo mal, a pessoa não consegue mais passear porque tem que ficar ali passando trabalho com a criança no colo. É um caos total. Então, é uma coisa que eu aconselho muito a gente, carrinho. Ai, Gi, olha, eu sou muito grata por estar aí na Itália dando esse tempinho para nós. Quando eu estava aí, que eu vi as suas postagens, eu falei assim, não, a gente precisa fazer uma live sobre viagem com os filhos para eu contar o problema que a Analice teve, né? Com a perda do passaporte, depois achar, e o problema das autorizações que mudou. E a gente precisa estar indo no site da companhia aérea e ver o que precisa sempre, tanto para voo nacional quanto para voo internacional, porque tem normas diferentes. Sim, e não adianta brigar com o cara do balcão lá que tu escolheu as autorizações, porque não vai viajar, a Polícia Federal não permite. A gente pode até marcar, fazer uma nova live um outro dia, um horário mais tarde, que pena, porque aqui já é 8 horas da noite e 3 horas. Então, se alguém ficou com dúvida sobre o que precisa para viajar com os filhos, manda um direct para mim ou para a Gia, a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês. Em estar ajudando. Mas acho que já deu para ajudar para mais ou menos para organizar, né? Então, planeje o roteiro, lembrar que tem que ter coisas próprias para os seus filhos. Se você quer fazer uma viagem de compras para os Estados Unidos, vá sem filhos, senão você não vai conseguir. Não vai conseguir. Fique menos tempo, né? Ou então vá com uma família que um dia alguém fica com as crianças e você vai de outlet em outlet. Né? Outlet, porque a criança não vai suportar. Lembrar do passaporte, que precisa ter uma validade mínima, dependendo do país. 6 meses. 3 meses ou 6 meses, né? Senão você não consegue voltar para o Brasil, eles nem vão deixar você embarcar. Quando a Polícia Federal checar o seu passaporte, eles vão ver a validade, eles não vão deixar e você vai perder o seu pacote. Acaba se tornando um pesadelo, né? Sim. Lembrar que quem vai fazer escala nos Estados Unidos, mesmo que a viagem não seja para lá, precisa de visto. De visto. Os Estados Unidos não permite que você fique no aeroporto americano sem visto. Você não vai conseguir embarcar também. E é visto para você e para as crianças, né? O ideal é que você, para o país que você vai viajar, se informar com todas as exigências já da imigração, né? Se preocupar também com a imigração. E quando é a tua primeira viagem, procura se informar. Tem muita discussão assim no Google. Tu sempre encontra muitas dicas de como se comportar e do que levar contigo para não enfrentar problema, né? Lembrar então que vacina, febre amarela para os Estados Unidos precisa, para a Europa não. Vacina, né? Autorização do cônjuge, no caso, se você for viajar sozinho com seu filho, o pai precisa autorizar a saída dele do país. O ideal quando você fazer o passaporte, já está no passaporte, porque daí não corre risco nem de esquecer o documento. Quando eu renovei o passaporte das meninas, agora a gente já fez isso, já ficou autorização no passaporte. No passaporte. O seguro-saúde, para não ter complicação na imigração, nem dor de cabeça lá, porque a saúde é muito cara no exterior, né? E dependendo do país, você não vai conseguir entrar se não tiver seguro-saúde. Não, nem vai entrar. E lembrar de levar as receitas para medicações de uso contínuo, para que essa criança possa levar no avião as medicações, né? E ter a sua farmacinha também, ajudar bastante.
paracetamol, ibuprofeno, já dá uma conversa, né, uma conversada com o pediatra, que você pode levar até de primeiros socorros para coisas pequenas, né? O ideal é sempre fazer uma consulta antes de viajar, né? Isso é bacana. 4 dias antes, o Juliano deu uma olhadinha geral no Felipe, fez aquele check-up pra dizer, ó, tá tudo ok, pra não ter problema também em cima da hora, né? O Juliano é o meu colega, meu sócio, o Dr. Kids, Balneário Camboriú. A Gia é paciente dele lá e já aproveitou e já fez, né, uma revisão antes revisão. Muito obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço, Flávia. Aproveita muito aí, continua mandando fotos lindas que eu tô te acompanhando aí, essa viagem maravilhosa da Itália que você tá tendo. Muito obrigada, meninas, e o que precisarem de mim, pode me chamar no direct. Então tá, beijo. Super beijo. Muito obrigada. Nada, tchau, tchau. Tchau.